Enfim, mas eu tenho muito orgulho dessa coleção, porque eu trato muito carinho, porque é muito instinto mesmo, é difícil encontrar. Pode passar. Eu coloquei algumas imagens que contam a história do Diário Oficial, né? Porque eu falei que é a maior pesquisa aqui. O Boletim da Ilustríssima Câmara Municipal da Corte, né, de 1863, foi o primeiro ano de publicação desse boletim. Depois, no segundo momento, em 1890, ele se tornou o Boletim da Intendência Municipal da Capital Federal. Depois, num terceiro momento, em 1910, Boletim da Prefeitura do Distrito Federal. Em 23 de abril de 1960, Diário Oficial do Estado da Guanabara, que esse é o número 1, né, o primeiro Diário Oficial que foi publicado no Estado da Guanabara. E depois, em 16 de março de 1987, Diário Oficial do Município. E aí você pensa, mas município, 1987, porque de 1975 até 1987 era publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, um caderno de municipalidades. E aí ele passou a ser esse nome, de ter essa nomenclatura, Diário Oficial do Município, nessa data. E o último Diário Oficial do Município impresso, 11 de outubro do ano passado. Agora a versão é apenas online. Vai pensar. Em relação às coleções particulares, temos diversas coleções, todas muito pesquisadas, cada uma tem a sua peculiaridade, trata de assuntos relacionados à cidade, mas alguns mais específicos, temas mais específicos. Alberto Lima, Beatriz Kustner, Carlos Lacerda, César Maia, Fazenda do Viegas, Ferreira da Rosa, Francisco Duarte, Imprensa Alternativa, José Luiz Werneck da Silva, Manuel Maurício de Albuquerque, Martim Cardoso de Carvalho, Oliveira Reis, vou falar um pouquinho do Oliveira Reis também, Paulo Aquino de Oliveira Lima, Pires de Almeida, Samuel Stiglic, Serroa da Mata, Veiga Cabral e Terezinha Saraiva. O portal, em relação ao portal da Revista Municipal de Engenharia, sim. O portal da Revista Municipal de Engenharia foi desenvolvido pela equipe do GCRJ em parceria com a DocPro, que nos possibilitou a busca em OCR, com a hospedagem no servidor da DocPro e a indexação de toda a coleção da revista em tecnologia DocPro. Registro aqui meus agradecimentos a toda a equipe do DocPro, em especial a senhor José Lavaquial, que está presente, a Maria Angélica Ferrão, a minha estagiária Pamela Rondelli, que não está aqui mais presente, mas digitalizou toda a coleção de revistas, ao todo 14 mil imagens, ao Vinícius Martins, da Biblioteca Nacional, que viabilizou, hoje já estamos na hemeroteca digital, junto à DocPro, e futuramente, após a finalização de todos os testes de vulnerabilidade em rede, a hospedagem será transferida para o servidor do IPLAN, a empresa municipal de informática da Prefeitura do Rio. A Revista Municipal de Engenharia conta a história das intervenções urbanísticas da cidade do Rio de Janeiro no século XX, desde os anos 30, quando o Rio ainda era Distrito Federal. O periódico foi editado pelas Secretarias de Viação e Obras do Distrito Federal, passando pela fase do Estado da Guanabara, de 1960 a 1975, editado pela Secretaria de Obras Públicas da Guanabara, até chegar ao município, editado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura da cidade. O conjunto da coleção, doada por José de Oliveira Reis, engenheiro que supervisionou obras memoráveis realizadas na Prefeitura, abrange o período de 1932 a 1999. O último número foi dedicado ao paisagista Roberto Burle Marx. Eu falo um pouquinho do José de Oliveira Reis para vocês. José de Oliveira Reis, ele
Foi engenheiro da Prefeitura do Rio e editor-chefe da Revista Municipal de Engenharia entre 1978 e 1992. Ele foi aprovado no primeiro concurso para engenheiro, realizado pela Prefeitura em 1938, e durante muitos anos fiscalizou e organizou os registros de todas as intervenções urbanísticas que a cidade passou, com belos textos e imagens publicados na Revista Municipal de Engenharia. Ele contribuiu para a Comissão do Plano da Cidade, publicou obras imprescindíveis para aqueles que se dedicam à evolução urbanística carioca, como Rio de Janeiro e seus prefeitos, Guanabara e seus governadores, e História Urbanística do Rio de Janeiro, publicado na íntegra no número especial de 1997, organizado em sua homenagem por Raquel Sisson. Essa renomada arquiteta, após a morte de Oliveira Reis, em 1994, passou a redatora-chefe a editora-chefe até 1999, quando o último número foi lançado. Em 1992, Oliveira Reis doou ao arquivo da cidade todo o seu acervo, do qual constam todos os exemplares desse periódico, que ainda, segundo Delcio Fonseca, transmitia com exatidão e altaneira a obra sincera de um punhado de brasileiros que, com desprendimento e capacidade, constituiu o corpo técnico da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, como eu disse, ele foi muito importante ele documentou toda essa história, porque acompanhava todas as obras. E se vocês tiverem a possibilidade de consultar, tanto nós temos, tanto na hemeroteca, como no portal da revista, no site do arquivo, ela conta toda a trajetória urbanística nesses capítulos, todas as obras, tudo que foi feito desde o período da década de 1930 até chegar a 1999, que na verdade foi fascinante. É fascinante, difícil falar porque eu fico muito encantada, mas realmente é muito interessante, vocês consultem. E vocês vão ficar fascinados com as obras, as reportagens que eles faziam, enfim, documentava tudo, fazia a descrição de todos os projetos, obras importantes da cidade. É muito interessante. Pode passar. E o nosso programa que usamos na biblioteca se chama Sofia, que é um software desenvolvido pela Prima Informática. Ele tem um terminal web, que é o nosso catálogo online, que você pode pesquisar por qualquer termo, o que é muito imprescindível para o público, porque às vezes o pesquisador não sabe o nome exato de um autor ou o nome exato do título. Por qualquer termo pode recuperar todas as informações do acervo, sendo um periódico, um artigo de um livro, ou um artigo de um periódico, ou um livro, enfim, é bem completo. E ele tem atualização em tempo real, o que nós não tínhamos no programa anterior que nós usávamos aqui, que não era atualizado. E tem o marco automático, que é um sistema que possibilita os estagiários e qualquer outro profissional possa desenvolver projetos na biblioteca, porque o formato MARC é bem complexo e tem alguns softwares que você tem que, para poder desenvolver o trabalho, você tem que saber. E pode passar. Consulta também o catálogo online. Esqueci de falar. Luísa. Está disponível no portal do arquivo. Uma biblioteca em um arquivo. Há muito mais complexidade em instituir uma biblioteca inclusa a um arquivo, seja esse municipal, estadual ou federal. Enquanto bibliotecários, temos um olhar sobre as técnicas da indexação e classificação. Em uma biblioteca municipal, há alguns perfis possíveis. Se vinculados à Secretaria Municipal de Cultura ou à Secretaria Municipal de Educação, até mesmo nas bibliotecas universitárias, uma descrição simples da obra talvez seria suficiente. Mas uma biblioteca, em um arquivo público, nosso caso municipal, né, a demanda dos pesquisadores centra-se nas obras publicadas por gestão administrativa,
seja de um prefeito, uma secretaria, estejam esses órgãos ativos ou extintos, né? É muito triste. Às vezes eu recebo uma ligação: olha, a biblioteca da secretaria tal vai ser descartada, vocês querem? Enfim. Ou então eu escuto: você é bibliotecária? Graças a Deus. Aí bate aquele desespero. Por quê? Não, porque a biblioteca vai ser extinta, a bibliotecária morreu ou aposentou, e aí a gente não sabe o que fazer, a gente vai descartar. Aí é aterrorizante, mas é a realidade, infelizmente. Como também há temas específicos, como um projeto social ou urbanístico realizado. Pode passar. Às vezes o pesquisador, ele vem aqui, aí pesquisa no setor de documentação escrita, eu consultei um fundo instituição pública, vocês têm aí? É por isso que eu falei a questão da catalogação, né? Para poder fazer uma ligação. Se faz necessário para que os documentos textuais do arquivo conversem com as publicações, além da classificação da obra, realizar uma indexação mais específica, incluir um assunto sobre o fundo e o período que abrange a obra, uma nota ou até mesmo uma sinalização física nas estantes e nos corredores. Dependendo de qual gestão, para poder fazer o cruzamento para poder conversar com o acervo da documentação escrita. Porque o cuidado desde o processo de tombamento com a inclusão no sistema, até as formas de sinalização do acervo e depósito, viabiliza a localização da obra de forma ágil e eficaz. Às vezes o próprio bibliotecário, ele não conhece a grandiosidade do acervo que tem. E voltando à mesa de manhã, os próprios pesquisadores, dependendo da demanda, do tema da pesquisa, nos faz conhecer melhor o nosso acervo. E é muito necessário essa atenção em relação à indexação dos termos, para que se sinalize se o livro foi publicado em qual gestão, qual foi o prefeito, ou foi publicado por alguma secretaria específica, qual secretaria, porque hoje é recente, mas daqui a 5, 10 anos, se você parar para pensar, muitas secretarias são extintas, outras mudam de nome, e aí fica registrada ali a história, para que quando vem um pesquisador saiba, o profissional que o atenda saiba localizar corretamente e auxiliar na pesquisa. É isso. Muito obrigado. Eu acho que o trabalho da Bia é um trabalho de equipe, mas é um trabalho que está sempre renovado, e o fato dela ter dado essa dimensão à comemoração dos 125 anos do arquivo foi um fato importante pelo momento que a gente está passando politicamente, né? E também pelo momento de grave crise que nós estamos sofrendo. Então eu acho que o próprio fato de ter iniciado com a titulação na Câmara e ter depois tido todo esse trabalho de divulgação com essas atividades do evento e tudo mais, lançamentos e tudo, eu acho que realmente configura um aniversário feliz, um aniversário que vai marcar, porque essas efemérides a gente pode pensar que não, mas é muito importante esse ritual, e sobretudo numa instituição que é de arquivo, de memória, de história, de livros, de bibliotecas, de registros, né? Então, acho que essa opção por ter feito esse evento, eu lamento não ter podido participar das outras mesas. Eu estou tendo eventos ao mesmo tempo, porque
na época que eu aceitei um, o outro não estava, e depois embolou tudo. E, além disso, a UERJ está passando por um calendário especialíssimo, né? Nós ainda estamos acabando o primeiro semestre de 2018, para começar agora em setembro de 2018, né? E então é um acúmulo de funções, mas só essa mesa já me deu um prazer enorme de ouvir as falas e que, sabendo que toda essa relação entre publicações, hemeroteca, mapoteca, acervo hemerográfico em geral, os próprios periódicos e tal, como eles podem conversar entre essas instituições, nos dá um mapa mais assim, alvissareiro, apesar do momento ser um momento difícil e assim, incógnito, né? Mas eu queria abrir, sobretudo, agora a questões para o público, para que a gente discuta com a mesa questões de interesse de vocês e que eu possa orientar. Eu vou só fazer aqui um agradecimento à Tânia e à mesa por estarem aqui. Eu acho que o André é o nosso paradigma, né? Assim, gostaríamos de um dia ter uma instituição por trás. E olha só, eu sou tão idosa ultimamente, para você entender, assim, eu fui estagiária da revista Estudos Históricos. A primeira, eu fiz as fichinhas para o Gerson Moura, com quem eu trabalhava, o nome dos professores para quem a gente deveria enviar as fichinhas. Então, estou meio idosa. Mas eu acho que é um paradigma que a Café Cruz tem essa dimensão. É uma coisa rara e única, e também não é uma instituição que se autoflagela, né? Às vezes você está numa instituição de sucesso que acaba as pessoas se matando umas às outras, o que é uma pena, né? E você vê projetos indo embora que não necessariamente precisavam acontecer.